João capítulo 18. João capítulo 18, versículos de 1 ao 11. Já passamos a oração sacerdotal de Jesus e agora vamos na cena da traição. A traição e a prisão do Senhor. Todos acharam? Verso 1, início no verso 1. Diz o seguinte: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixe-o seguir seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Então o que nós temos aqui? A primeira cena da traição, a primeira cena da prisão do Senhor Jesus. Bem-vindos, irmãos. Podem... Não, imagina. Hoje estamos um pouco desfalcados, todo mundo gripado. João capítulo 18. Alguém pode dar uma Bíblia para os irmãos que chegaram? Tá. João capítulo 18, do verso 1 ao 11. Então temos aqui a primeira cena da prisão. É interessante que o verso 1 vai dizer que Jesus saiu com seus discípulos para o ribeiro de Cedron. Cedron significa escuro. E realmente essa é a hora das trevas. A hora que o Filho do Homem estava sendo entregue nas mãos dos pecadores. A hora em que o nosso Senhor estava sendo injustamente preso. Por isso é interessante lembrar que o ribeiro de Cedron, da qual havia um jardim do Getsemane, significava escuro, e Getsemane significa lugar de prensa, lugar de espremer azeite. Aí ele vai dizer que Judas se reuniu muitas vezes com Jesus, então algo interessante. Numa época onde as pessoas não querem mais se reunir como igreja, até Judas se reunia. Até Judas se reunia como igreja, se reunia com os discípulos do Senhor, algo que nós devemos fazer, não imitando Judas, mas imitando os discípulos do Senhor. E o verso 3 vai demonstrar que Judas foi com um destacamento de oficiais. Alguns comentários que eu pesquisei vão dizer que tinha um destacamento, tinha 700 homens. Por que 700 homens para prender Jesus? Porque possivelmente eles achavam que haveria uma resistência armada. Possivelmente achavam que Jesus estaria com mais gente e possivelmente achavam que os outros muitos discípulos ou supostos discípulos do Senhor iriam proteger o Senhor. Isso nos dá uma lição aqui. Nós não podemos reagir de maneira violenta, àqueles que nos fazem mal. Podemos nos proteger, não como Pedro, que a gente vai ver mais à frente, mas 700 oficiais para prender Jesus, com lanternas, tochas e armas, como se Jesus fosse um malfeitor. Agora, o verso 4 vai demonstrar já uma introdução do tema do capítulo 18. A natureza de Jesus. O verso 4 diz o seguinte: Portanto, Jesus sabendo o quê? Todas as coisas. Só quem sabe todas as coisas, quem é? Deus. Logo, Jesus Cristo tem sua natureza divina. Ele é Deus.
E Jesus Cristo vai demonstrar sua divindade nesse texto, algo que poucos percebem, no verso 5. Porque eles perguntam, né, quem é Jesus de Nazaré? Eles respondem, Jesus fala, quem vocês buscam? Quem vocês estão buscando? Eles responderam-lhe, a Jesus de Nazaré. E qual é a resposta de Jesus? Eu sou, ego eimi, né? Ego eimi. Quando, pois, lhe disse, eu sou, o que aconteceu com eles? Eles caíram no chão. A expressão eu sou é muito comum, todo mundo fala, eu sou Rui, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas quando alguém fala eu sou e todo mundo cai no chão, existe uma referência aí. Quando ele fala eu sou, ele está se identificando com quem? Vamos abrir ali em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Versículos 13 em diante. Não podemos ver o Senhor como um coitadinho que foi preso, como alguém indefeso que estava preso, alguém que não podia fazer nada e foi preso, porque os homens são injustos. Embora os homens sejam injustos, os homens sejam maus, o Senhor não estava indefeso ali, né? Ali no versículo 13 de Êxodo 3, todos acharam? Diz o seguinte: E disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Como é que Deus se identifica a Moisés aqui? Qual é o nome que Deus se identifica? Eu sou. Quando Jesus está lá no capítulo 8 de João, e os fariseus, os judeus, começam a falar de Abraão, Jesus falou, Abraão viu meu dia e se alegrou. Aqui que os judeus falaram, você não tem 50 anos e viste Abraão? Eles até botaram uma idade maior em Jesus, né? Você não tem 50 anos e viste Abraão? O que Jesus falou? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando ele se identifica com eu sou, ele está se identificando com a própria pessoa de Deus. Jesus é Deus. Ele não é o Pai, obviamente, a Trindade. Só que ele é o próprio Deus. E quando ele fala eu sou aqui, eles caem no chão, a gente vê uma coisa muito clara. Se o Senhor não quisesse, ninguém tocava a mão nele. Se o Senhor não quisesse, não fosse o propósito divino, ali em João capítulo 18, né, não tinha destacamento de 700 homens que iria tocar um fio de cabelo no Senhor. Não havia. Então, quando a gente vê aqui Jesus sendo preso, a gente tem que parar de ter a visão da sociedade, que é comum, de um Jesus que pregou amor, que é indefeso, tadinho, coitadinho, e foi preso, mas não tinha nada o que fazer. O Senhor, com uma única ordem, poderia derrubar todo o Império Romano. E assim é na nossa vida. Nós não temos um Deus que não pode intervir. Às vezes o Senhor não intervém como gostaríamos, mas poder Ele tem. Só que nós não conhecemos os planos divinos. Vamos imaginar aqui que quando o Senhor fala, eu sou e todos desabem, o Senhor fulmine todos eles. O Senhor mate todos eles. E o Senhor ali derruba o Império Romano. Ele teria resolvido um grande problema. Qual era? A opressão do Império Romano sobre os judeus. Mas era um problema temporário. Qual é o grande problema que ele não teria resolvido? O pecado. O pecado. Logo, o nosso problema não teria sido resolvido. Então, quando o Senhor não intervém da maneira que gostaríamos, não é porque lhe falta poder, é porque Ele é muito mais sábio que a gente. Então, aqui, quando Ele vai falar eu sou, Ele demonstra claramente a sua divindade. E eles perguntaram novamente, o verso 7, né? E Ele perguntou novamente, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, eu tenho dito que eu sou. Se, portanto, vós me buscais e deixais seguir pelo caminho. Aqui o Senhor mostra toda a sua preocupação com os discípulos. O Senhor sabia que os discípulos iriam trair. Ele já tinha dito que todos o abandonariam. O Senhor sabia disso. Porém, sabendo que os discípulos ainda não estavam prontos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ou sido habitados pelo Espírito Santo, melhor dizendo, ainda não havia tido Atos capítulo 2, o Senhor fala, com estes não tocam. E é algo interessante aqui. Em tese, você não vai prender só o líder do movimento. Você vai prender o quem? Todo mundo. Mas eles não fizeram. Por quê? Porque o Senhor disse que não era para tocar neles. Então a gente vê o seguinte, vocês tocam em mim, mas não tocam neles.
A gente vê aqui claramente o poder do Senhor. Temos aqui uma atitude de Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro é uma pessoa que eu admiro muito, né? Pedro é o meu segundo apóstolo favorito. O primeiro é Paulo, né? Mas Pedro fez aqui algo bem interessante. Pedro está sendo oprimido pelo Estado. O Estado está errado. Pedro tem uma arma que o próprio Jesus falou para ele carregar para a defesa pessoal. E o que Pedro faz no verso 10? Alguém sabe? Feriu aonde? E João é tão detalhista, porque os outros discípulos não falam o nome da pessoa que deu a espadada e não falam o nome do sacerdote. João fala, Pedro fez isso, o nome dele era Malcom, e feriu a orelha direita. Né? O João é assim. Aí eu pergunto, a menos que Pedro fosse um samurai ou um cavaleiro Jedi, Pedro mirou na orelha? Onde é que Pedro mirou? Na cabeça. Pedro errou. Pedro errou. Pedro não queria apenas defender Jesus, ele queria matar o soldado. Agora, se de fato o destacamento tinha 700 pessoas, podia até haver menos, podia não ir com todo mundo, vamos supor que fossem com metade. O que adiantaria Pedro ter matado Malcom? Apenas mancharia a reputação dos discípulos do Senhor. Então aqui a gente vê que a gente não precisa defender a Deus. Nós não precisamos defender o Senhor. Quando a gente tenta na nossa ira defender o Senhor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ferir pessoas. O Senhor não precisa de defesa. Nós precisamos entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus, aquele que fala eu sou e todo mundo cai. É esse que é o Senhor. E a gente vê também aqui a humanidade de Pedro. Quem aqui já teve vontade de enganar uma pessoa? Não precisam responder, né? Eu nunca, eu sei que vocês também não. Pedro aqui teve essa vontade. O que nos impede, além da nossa percepção moral, são os meios. Nós temos um coração, muitas vezes, violentos, inclinados ao pecado, porque somos seres humanos. E o Evangelho trata exatamente disso, de curar nossas fraquezas. E aqui a gente observa que Pedro tinha uma fraqueza. Pedro, por 5, 10 centímetros, não se tornou um assassino. Paulo, aquele que traiu, Pedro, aquele que matou, poderia ser. Paulo, aquele que perseguiu, Judas, aquele que traiu, e Pedro, aquele que matou. Ficou apenas Pedro, aquele que o negou. Então a gente vê aqui também outra questão da nossa natureza humana. Pedro aqui, ele estava pronto para matar e morrer pelo nome do Senhor. Mais à frente a gente vai ver que ele nega Jesus para uma empregada. O que demonstra como de fato a gente é. Por isso eu acho maravilhoso as passagens dos evangelhos. Mostra como Deus é na pessoa de Jesus e mostra como os discípulos são. Né? Se a gente pegar aqui esse apanhado, nesse quase um ano no Evangelho de João aqui, a gente vai ver quantas falhas dos discípulos. Quantas fraquezas dos discípulos. Como eles são inconstantes. Pedro aqui está muito corajoso. Por um segundo, mas essa coragem não proveio do Espírito Santo. Proveu do seu próprio coração pecaminoso, da sua própria ira. Por isso que depois ele vai abandonar. E o que Pedro recebe aqui? Uma bronca de Jesus. Disse então Jesus a Pedro: coloque a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Pedro, para de se meter onde eu não mandei você se meter. Pedro, para de você querer ditar o que eu devo fazer. Pedro, você não dita a minha agenda. Em outros evangelhos vai dizer que ele fala aquele que vive pela espada morre pela espada, e também vai mostrar que Jesus Cristo curou a orelha de Malcom. Né? Ele colocou a orelha no lugar, o pessoal usa até, não tem milagre de amputação na Bíblia, isso aqui é o quê? Né? Amputação, cortou a orelha fora e botou de novo. Agora vamos abrir ali em Hebreus 10, 5 ao 10, e vamos ver esse cálice. É o que nós chamamos de pacto da redenção. Na eternidade, Deus fez um pacto consigo mesmo, salvar pecadores. Hebreus 10, 5 ao 10. Aqui é todo um sermão do autor de Hebreus, dizendo que sacrifícios de animais não podem perdoar pecados. Eles apontavam, mas não podem perdoar. Né?
E no verso 5 vai falar do pacto da redenção. Hebreus 10, 5. Já que todos achem, para que nós prossigamos. Aliás, o livro de Hebreus é um grande sermão. Diz o seguinte: pelo que, quando ele veio ao mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Está falando de quem? De Jesus. Jesus está falando a quem? Ao Pai. Quem teve o corpo preparado? Jesus. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim. No início do livro, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e disse Deus haja luz e houve luz, e disse a fala, o verbo de Deus: eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando diz sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quisesse, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, os sacrifícios antigos, para estabelecer o segundo, o novo sacrifício, o sacrifício de Cristo. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do quê? Do corpo de Jesus Cristo, aquele que Deus preparou, feita de uma vez por todas. O que nós temos aqui quando Jesus fala do cálice? Aqui é o que é chamado pacto da redenção. Deus na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, aqui eu falo em linguagem humana, estavam conversando. Nós vamos criar o ser humano. E ao criar o ser humano vai pecar. Isso acontecerá. Como vamos resolver isso? Condenaremos toda a nossa criação ou nós vamos resolver esse problema? Bem, só há uma maneira de resolver o problema: que seja pago aquele pecado que o ser humano vai cometer. Só que o ser humano não tem a capacidade de pagar o pecado, porque ele é limitado. Ele não tem uma glória infinita, o seu sacrifício seria limitado. Se um homem perfeito morresse por ele, ele salvaria ele mesmo. Então o que necessita? Que o próprio Deus se faça carne e venha aqui. E Deus, o Filho, ele fala ao Pai: eu estou aqui, eu faço a tua vontade. Me dá aquele corpo que o Senhor vai preparar para mim. Isso é o pacto da redenção. Na eternidade, isso estava sendo falado. E quando o corpo é preparado, toda a ira de Deus, o cálice, é derramado sobre o Filho. É esse cálice que Jesus está falando. O que Jesus está falando? Falando o seguinte: olha, Pedro, não impeça que Deus derrame o cálice sobre mim. Por quê? Porque se fosse impedido isso, e Pedro não poderia impedir, mas hipoteticamente fosse impedido, sabe o que aconteceria? Nós todos seríamos condenados ao inferno. E nós não poderíamos ser salvos. Então, quando Jesus fala o cálice, lembra disso. O cálice do Pai sobre o Filho não é um doce cálice de mel com leite. É o cálice da ira de Deus. Ele fala: o cálice que eu devo beber. Alguma dúvida nesse primeiro bloco? Não? Podemos prosseguir? Ok? Então, com o dia que você vê um crente irritado, lembre de Pedro: crente fica irritado, né? Espero que você não tenha uma espada na mão. Não faça isso, né? Espero isso. Né? Se tiver, eu vou ficar longe, porque eu duvido que alguém aqui possa reconstruir minha orelha. Se você errar, a espadada. Né? O verso 12 ao 18. Agora Jesus vai para um julgamento iníquo, feito de noite, de maneira ilegal. Né? A gente vai ver isso. Então o destacamento, o capitão e os oficiais, verso 12, dos judeus prenderam a Jesus e o ataram. E conduziram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Anás era quem tinha aconselhado aos judeus que convia que o homem morresse pelo povo. Primeiro bloco aqui, do verso 12 ao 14. Oi? Ora, Caifás, isso. Eu queria falar de Anás, tá certo. Né? Tinha dois sumos sacerdotes nesse ano. Por quê? Porque Anás tinha sido retirado por Roma e colocado o Caifás. O normal era um só, até morrer. Mas Roma é que mandava. Roma é que mandava um sumo sacerdote. Então, eles conduzem Anás primeiro, né? Porque ele tinha, digamos, ele não era sumo sacerdote de direito, mas era de fato. Então, eles conduzem a Anás para que Anás tome a decisão, então Caifás possa referendar a decisão. E Caifás tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Ele fala isso lá atrás, dizendo o seguinte: é melhor que o homem morra por toda a nação do que a nação pereça.
Aí o texto vai dizer que ele, sendo sumo sacerdote naquele ano, estava profetizando que Cristo havia de morrer pelo seu povo. Então, o que... primeiro ponto, Deus pode usar ímpios. Anás, Caifás, não era crente, mas Deus o usou. Segundo ponto, o fato de alguém fazer algo grandioso para Deus, ser usado por Deus, não significa necessariamente que essa pessoa de fato é um cristão. Afinal, Judas fez milagre, Balaão profetizou, Ciro foi ungido, Nabucodonosor teve visão do Senhor. Isso não significa muita coisa. O que vai demonstrar se alguém de fato é cristão é uma vida de piedade. Dito isso, vamos para o verso 15 agora, o verso 15 ao 18. E Simão Pedro seguia Jesus e o mesmo fazia outro discípulo, que é João. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E foi então com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou àquela que guardava a porta e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta, então possivelmente uma menina de 12 a 15 anos, disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: eu não sou. Estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Aqui há algo bem interessante. João usa sua influência, entra no local, por isso que a gente tem a descrição dos fatos. E Pedro, lembra Pedro que estava enfrentando o exército? Pegou uma espada para cortar o pescoço do Malco. Agora Pedro está diante de uma donzela, uma menina de 12 a 15 anos. E ela fala: eu te conheço. Tu não é discípulo de Jesus? O que o corajoso Pedro fez? Não, imagina, nunca conheci ele. Não sei o que, não. Mostra que a ira do homem não produz justiça. A coragem carnal não é coragem. Não é coragem provinda de Deus. O que nós devemos entender? Que até mesmo os maiores cristãos da história são homens fracos, que fraquejam e que falham. Por que Pedro ficou com medo dessa donzela? Não sei, talvez vendo Jesus sendo preso, achou que tinha acabado tudo. Talvez ele vá para cima do Malco achando que Jesus ia fulminar o Malco, porque viu as pessoas caindo logo antes disso, talvez. Mas o fato é que a gente observa o seguinte: o grande Pedro, ele ficou com medo de uma donzela. Às vezes é mais fácil você afirmar Jesus, é mais difícil você afirmar Jesus quando você é pressionado do que você obedecer a Jesus. Por quê? Porque ali não era para fazer nada, ele quis fazer. Não era para ele fazer nada. Foi lá e tentou cortar a orelha, quer dizer, tentou matar o Malco e cortou a orelha. Aqui era para ele afirmar Jesus, que Jesus já tinha dado a ordem: se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante de meu Pai. Então a gente observa que às vezes a gente quer fazer a coisa da nossa maneira, e ela sempre, geralmente, é a pior maneira de fazer. Devemos fazer a coisa da maneira de Deus. Então a gente vê aqui a fraqueza de Pedro. Não achem que nós seríamos mais corajosos. Porque você imagina, o Messias está sendo preso, apanhou, porque eles não levaram Jesus Cristo de maneira educada. Por favor, o senhor pode vir por aqui? Não foi assim que foi feito. E você está lá, no local do julgamento. É de se esperar realmente que os seres humanos fraquejem. Isso é comum, isso é possível. E Pedro era um ser humano. Então, não existe nenhum supercrente. Eu não sou supercrente, você não é supercrente, ninguém aqui é supercrente. O único que não falhava, não errava, era o Senhor Jesus. O verso 19 ao 27, ao 24. Agora temos um interrogatório. O Rei dos Reis, aquele que criou a religião do Antigo Testamento, ele estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que eu lhes falei, e eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma de sua mão, dizendo: assim que tu respondes o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara
manietado ao sumo sacerdote Caifás. Alguns pontos aqui. Primeiro, nem sempre precisamos responder aquilo que nos perguntam. Nem sempre. Segundo, Jesus Cristo não é obrigado a fazer aquilo que nós mandamos ele fazer. Aqui é uma pergunta, o que você ensina? Qual é a resposta de Jesus? Aquilo que eu tenho ensinado sempre. E eu falei abertamente, não falei em oculto. Por que você me pergunta agora o que eu ensino? Porque quando ele pergunta o que você ensina, ele já sabe qual é o ensino. O desejo dele é fazer com que ele, Jesus, né, Anás quer que Jesus fale algo que o prejudique. É aquela coisa, tem alguém lá que vive em pecado, e você já pregou para essa pessoa 1 milhão de vezes. Aí essa pessoa está reunida com outro alguém, ou com mais gente. Aí ela fala, tá, o que a tua igreja diz disso? Já aconteceu isso? Às vezes acontece. Você já falou com a pessoa, ela sabe o que a tua igreja diz, ou o que não fala, a Bíblia diz. Ela sabe. Todo mundo sabe o que a Bíblia diz ali, o que você diz que a Bíblia diz, mas o que eles querem ouvir? Que você diga o que a Bíblia diz para depois fazer o quê? Ir contra você. É isso. Não é interesse genuíno. Quando a Bíblia fala para a gente sempre dar resposta à nossa fé, é no interesse genuíno que a pessoa queira aprender. Quando as pessoas perguntam, não querendo aprender, você tem todo o direito de imitar a Jesus? Você sabe o que eu digo. Você sabe o que eu prego. Você sabe o que nós queremos. Você já sabe. Você já sabe. Então, olha como o ser humano tem um coração ruim aqui, né? Ele já sabia. O que ele queria? Que Jesus afirmasse. Ele não queria aprender com Jesus. Ele não queria entender Jesus. Ele queria condenar Jesus. E o que ocorre aqui? O cara se empolgou, foi lá e bateu em Jesus. Ah, que absurdo, né? Não foi o que Pedro fez com Malco? A diferença é que ele fez com Jesus, né? Só que qual é a resposta de Jesus? De maneira muito calma, né? O que Jesus falou? Como ousas? Eu sou filho do rei, agora a tua mão vai cair. Foi assim que Jesus falou? Jesus falou, se eu falei mal, me dá testemunho do mal. Mas se bem, por que tu me feres? O que ele mostra? Qual a razão você tem para me bater? Né? Como não havia mais o que fazer, eles enviaram, então, Jesus a Caifás. Verso 25. E Simão Pedro estava ali se aquecendo e disseram-lhe então, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não, sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro cortara a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele? Então, Pedro então negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Aqui uns pontos importantes. Fofoca corre rápido. Ele estava ali se aquecendo, um falou, tu não é um dos discípulos? Né? Não imagina. Agora, um dos servos, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, falou, eu te conheço. Tu não cortou a orelha do meu primo? O que Pedro falou? Ixi, agora piorou. Eu já neguei com uma menina, já neguei com um grupo aqui. Agora, se eu falar que sou eu, o parente do Malco vai fazer o que comigo? Vai querer me pegar. O que Pedro falou? Não sou. Aí então o que aconteceu? O galo cantou quando Pedro negou 3 vezes. É interessante isso. Quando você abre em Isaías 6, Isaías vê o Senhor, ele faz uma afirmação. Qual é? Alguém lembra? Santo. Santo. Santo, santo, santo. Ele afirma 3 vezes. Aqui Pedro faz o quê? Não conheço, não conheço, não conheço. E lá mais à frente, no capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro quantas vezes se Pedro ama ele. 3, para que Pedro possa então afirmar 3 vezes. Aqui o Senhor está curando Pedro. O que Pedro faz aqui é hediondo, claro que é. Mas quantas vezes nós negamos o Senhor conscientemente desobedecendo a Ele? Quantas vezes nós negamos o Senhor, nós agimos como se não conhecêssemos o Senhor? Quantas vezes nós fazemos isso? De quantas maneiras nós fazemos isso? A gente tem uma tendência muito dúbia. A primeira tendência é colocar os primeiros cristãos num pedestal que fossem excepcionais, o que não é verdade. Eles tinham um Deus excepcional, assim como nós temos. A segunda tendência é ver os erros dos primeiros cristãos e achar eles hediondos. Embora sejam hediondos, são erros que nós cometemos. São erros que nós
fazemos. Né? Quando nós decidimos, por exemplo, não obedecer o Senhor indo aos cultos, não obedecer o Senhor orando, lendo a Bíblia, ajudando o irmão. Quando nós decidimos, eu não quero fazer, nós não estamos agindo como se não conhecêssemos a Jesus. O que ele ordena e a gente faz exatamente o oposto. Então, a negação de Pedro, que não o conhece, né, muitos crentes fazem, muitas vezes nós fazemos, nós o negamos com nossas obras. O que devemos fazer então? Pedir perdão, Senhor. Então Pedro aqui, ele mostra como ele é humano. Né? Ele é tão humano que lá em Gálatas, Paulo vai dizer que teve um entrevero com Pedro, que Pedro lá ficou meio hipócrita, não queria comer com o pessoal. Viu, mas Paulo também não teve misericórdia de Marcos e brigou com Barnabé e nunca mais andaram juntos no ministério. Seres humanos. Né? E temos aqui Jesus perante a Pilatos, o trecho mais longo. O sumo sacerdote, de fato, manda o sumo sacerdote de direito, que manda então àquele que deveria julgar. Verso 28. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento. E era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos a ti. Disse-lhe então Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: não nos é lícito matar homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: disse essas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram a ti? Pilatos respondeu: eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: então tu és um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse: eu não acho nenhuma culpa nele. Até o verso 38. Aqui temos algumas coisas impressionantes. Primeiro, por que os judeus não entraram na sala de julgamento? O verso 28. E eles não queriam se contaminar para poder comer a Páscoa. Eles não queriam se contaminar ao entrar na sala de julgamento de um gentil para poder comer a Páscoa. Ok. Mas eles podiam se contaminar querendo matar um ser humano? Eu não quero me contaminar. Isso aqui me contamina. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou destruir a vida de uma pessoa. Aqueles crentes, né? Eu não vejo tal filme, é do demônio. Pode até ser. Mas eu destruo a vida de alguém com fofoca. Não tem isso. Eu não vou entrar na sala de julgamento para não me contaminar. Eu não vou usar uma camisa do Fido Dido para não me contaminar. Lembra do Fido Dido? O crente bem lá atrás não podia usar a camisa do Fido Dido. Né? A camisa do Fido Dido não podia usar porque contaminava. Então, eu não vou me contaminar, mas eu vou destruir alguém com fofoca. Eu vou falar mal dessa pessoa o tempo todo. Eu vou fazer rebelião, eu vou fazer as coisas por trás. Não é exatamente a mesma coisa? Vê aqui a hipocrisia dos judeus. Né? Eu não quero me contaminar, eu quero comer a Páscoa. Então o que eu vou fazer? Eu não vou entrar ali, mas eu vou convencê-lo de longe a matar um inocente. Mas eu posso comer a Páscoa. A religiosidade humana, quando não tem ação do Espírito Santo, ela é exatamente assim, é seca, vazia. Ortodoxia, ela é muito boa, mas se ela não tem a prática correta, ela se torna uma religião vazia, áspera, rasa, mal-humorada, que não entende que Deus veio salvar pessoas, né? Então o que a gente tem que observar aqui? Que nós nos parecemos com esses homens, claro, não no sentido de querer matar alguém literalmente, mas
A gente não quer se contaminar com tantas coisas, a gente acaba coando mosquitos, mas engolindo camelos, né? E Pilatos aqui ele é muito direto. Qual acusação vocês trazem contra este homem? Tá, que acusação é? E eles vão fazer o quê? Eles vão sair pela tangente. Se não fosse um malfeitor, nós não iríamos entregar a ti. Aí Pilatos, não, tudo bem. Então julguem ele de acordo com a vossa lei, ué. Aí eles revelam a intenção deles. Nós não podemos matar homem algum. Ah, como assim? A lei diz que pode matar. Mas no Império Romano, os judeus não podiam executar a pena capital. Quando eles fazem isso com Estevão, eles estão contra a lei do Império. Quando eles querem fazer isso com aquela mulher adulta, eles estão indo contra a lei do Império, né? Só que aqui, matar Jesus a pedrada não poderia ser muito bom, porque Jesus era muito conhecido, muito famoso. Então o que eles querem? Eles querem expor Jesus à vergonha pública. Por quê? Eles conhecem o texto. Maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Logo, se Jesus for pendurado no madeiro, ele não pode ser o Messias. Então eles querem que Roma mate Jesus. E o verso 32 diz isso. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Vamos abrir em Mateus 20, 19. Eles estão pedindo crucificação sabendo o que estão fazendo. Mateus 20, 19. Vou ler o verso 18 também. O Evangelho segundo Mateus 18, 19. Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que deles zombem, e o açoitarão e o crucificarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. O que nós temos aqui? Ele dizendo que morte ele havia de morrer. Isso é maravilhoso para a gente. Vamos abrir ali em Gálatas. A cruz foi fundamental para a nossa salvação. Gálatas, capítulo 3. Verso 10 em diante. Gálatas 3:10 diz o seguinte: porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observar todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos por nós uma maldição, porque está escrito o quê? Maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé, pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. O plano maquiavélico dos judeus para fazer Jesus não parecer o Messias, colocando ele na cruz, é exatamente aquilo que Deus queria fazer com Jesus, para que então a maldição recaísse sobre Jesus e a gente fosse liberto da condenação. Isso é maravilhoso. Por quê? Você pode maquinar à vontade. As nações podem maquinar à vontade, elas podem planejar à vontade. Elas são um carrapato tentando mover o Everest contra os planos de Deus. O que eles queriam fazer na maldade, Deus não ordenou que eles fossem maus, e não ordenou que eles quisessem aquilo, mas Deus sabia o que eles fariam. E é difícil você jogar xadrez com um ser onisciente, né? Era exatamente aquilo que Deus tinha proposto. Eu quero que você morra na cruz para receber em você a maldição que a eles pertence. Por que os judeus pensam? A gente vai levar ele a Pilatos para ele ser crucificado, e quando ele for exposto à cruz, vão ver, ele não pode ser o Messias. E ele virou nosso símbolo. E a gente canta assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Que interessante, né?
Como Deus tem planos maravilhosos e que transcendem, né? Por isso que eu não me preocupo. O futuro do cristianismo. A igreja, ela é indestrutível. Não necessariamente a nossa igreja aqui, mas a igreja do Senhor. Então, o islamismo pode crescer à vontade, pode a esquerda crescer no sentido de aquelas leis progressistas. Para mim, é um fato. Deus governa a história. Ele está governando a história. Ele vai governar a história e vai continuar governando até levá-la aonde Ele quer que ela chegue. E eu sou tranquilo com isso. Porque eu não posso andar ansioso por coisa alguma. Né? Não, o que vamos comer, o que vamos beber. Então, imagina então, como vai ser daqui a 50 anos? Eu sei que Deus estará no controle. E a igreja verdadeira vai estar proclamando o Evangelho. Isso eu sei. Amém? Então vamos continuar. Então, que queriam matar Jesus daquela maneira. Então Pilatos aqui vai ter um diálogo com Jesus. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus. E disse-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, dize estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? A gente vê uma tendência em Jesus. Jesus sempre responde quando a pessoa sinceramente quer saber. Quando a pessoa não quer saber, o que Jesus faz? Ele faz exatamente isso aqui. Por que você quer saber? Você quer saber de você mesmo? Aí eu te falo quem eu sou, você se converte aqui, legal. Você está só querendo cumprir um protocolo porque alguém falou que eu disse que eu sou o rei dos judeus. Né? É assim que a gente tem que entender. A gente tem que entender a motivação das pessoas. Eu aprendi uma coisa, o pastor Jota, foi meu pastor, e isso eu sempre levo para mim. Né? Quando a gente perguntava uma coisa para ele, ele falava, por que você quer saber? Por que ele falava isso? Ele tinha um stick dele também, mas por que ele falava isso? Ele está gravando, beijo, pastor. Porque ele queria entender a motivação das pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Por que você quer saber isso? Em muita coisa na nossa vida a gente fala às vezes demais, mas não entende a motivação dos outros. A motivação é pura? Aí você fala, a motivação não é pura? Para que você quer saber? Né? Agora Pilatos respondeu ao Senhor, eu sou judeu, a tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram a mim o que tu fizeste. O que você fez? Lembrando que a esposa de Pilatos teve sonho para que ele não tocasse nesse justo. Era Deus dizendo o seguinte, não te mete. Né? Não te mete. Mas ele se meteu. Né? Respondeu Jesus. E aqui é maravilhoso. Qual é o grande medo de Pilatos? Que aconteça uma revolta e que ele perca o controle. Porque ele está a serviço de Roma. O que Jesus diz aqui? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutariam. Logo, o que Jesus não quer que a gente faça em prol do cristianismo? Lutar fisicamente com ninguém. Jesus não quer que o reino de Cristo seja imposto à força. Durante muitos séculos, devido a uma leitura equivocada de Agostinho, a igreja fez isso. Ela impôs o reino à força. O que Agostinho pensou? Agostinho, ele entende na visão dele, a qual eu discordo, que a graça seria irresistível na visão dele, eu discordo disso, mas ele entende assim. E se Deus pode trazer irresistivelmente as pessoas à fé, por que a igreja não pode trazer os hereges irresistivelmente à igreja? Foi a visão de Agostinho. Agostinho pensou isso. Aí começa o que então? A igreja unida com o Estado trazer as pessoas à fé. A fé, né? De maneira obrigatória, por meio da espada. Então o que Jesus não quer? Que nós usemos meios carnais para a expansão do reino. Ele não quer que nós lutemos com as armas do mundo. Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Não é, o que eu governo, o meu reino, que já está aqui, é o governo do Senhor nos nossos corações, ele não tem nada a ver com esse sistema de valores e coisas. Não tem nada a ver. Mas se o meu reino fosse, os meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas eles não lutaram. Mas agora o meu reino não é daqui. Porque ele fala agora, porque um dia o Senhor voltará e haverá novos céus e terra em que habitam justiça. Disse-lhe então Pilatos, és tu então um rei? Jesus respondeu. O que ele escutou, Pilatos? Que é rei. Ele só escutou isso. A visão dele, pragmática, materialista. Ele fala, o meu reino não é desse mundo. Eu não estou preocupado com reinar aqui no teu troninho. O que Pilatos... então ele é rei.
a gente tem algumas analogias interessantes. Por exemplo, você está falando do evangelho para alguém, fala do evangelho, que Cristo morreu em nosso lugar, nos libertou do nosso pecado, isso, por isso então que eu não faço, por exemplo, tal coisa. A pessoa entende, então para ser crente tem que largar isso? A pessoa só entendeu isso. Então é isso? Eu tenho que largar isso? Tu está falando do amor de Deus, da graça de Deus, do fato de Deus o Filho se encarnar e morrer em nosso lugar, coisa maravilhosa, um amor tremendo. Aí você fala que nesse processo Deus te conduziu a uma nova vida, então você não faz certas coisas. A pessoa ficou na onde? Então tu não pode mais fazer isso? O mesmo pensamento de Pilatos, pensamento materialista. Jesus falou uma coisa linda, o meu reino é desse mundo. Relaxa, Pilatos, eu não estou preocupado em pegar teu reino. Até porque tu só tem alguma coisa do alto porque te foi dado, né? É isso? Aí Pilatos, então tu é rei. O pensamento humano não regenerado, ele é absolutamente materialista. A gente às vezes tem a vontade, não façam isso, por favor, não estou imitando Pedro, pegar e abrir a cabeça da pessoa, né? Eu já tive essa vontade algumas vezes, né? Até com crente. Já tive essa vontade, mas eu nunca fiz isso. Estou aqui solto, livre, não devo nada à justiça. Mas, por que muitas pessoas não entendem? Porque elas têm um pensamento materialista. Tenta explicar o evangelho não materialista a alguém que, mesmo sendo evangélico, só pensa nas coisas do mundo. Sabe o que ele vai entender? Que você está dizendo que ele tem que ser um pobre miserável e pedir esmola. É isso que ele entende. Você só falou, eu acho que você não precisa orar para ter uma Mercedes. A pessoa entende o oposto. Porque é o pensamento de Pilatos. Então tu és rei? E Jesus fala, tu dizes que eu sou rei, para isso nasci, e para isso vi ao mundo. Aqui Pilatos já se assusta. Aí Jesus fala o objetivo. A fim de dar o quê? Testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos faz a pergunta mais absurda do mundo. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Jesus é o quê? O que é a verdade? A verdade está na frente dele. O que é a verdade, Jesus? Cada um tem sua verdade, eu tenho a minha, eu tenho a... Não. O que é a verdade? Aí alguém falou, eu não sei o que, cada um tem sua verdade. Eu perguntei, isso é verdade? Porque se cada um tem sua verdade, então isso não pode ser verdade? Não pode ser verdade. A gente vê aqui que diante de Pilatos, a verdade encarnada, Pilatos faz uma pergunta absolutamente estúpida, que seria muito inteligente em outros meios. O que é a verdade? É uma pergunta filosófica. Mas aqui é estúpida. O que é a verdade? Quer ver outra pergunta meio estúpida? Deus, fala comigo. A Bíblia. Não que Deus não possa dar direcionamento a você, mas de maneira ordinária ele fala através da onde? Das Escrituras. A gente está diante da verdade, a tua palavra é a verdade. A gente não enxerga. Muitas pessoas ficam diante da verdade, diante do Cristo, vêm na igreja, sentem até a presença do Espírito Santo, Hebreus fala sobre isso, né? Sentem o amor de Deus fluindo no povo de Deus, a graça do Senhor está diante disso. E ficam ali e não progridem. Não progridem, assim como Pilatos. Então um homem muito estudado, Pilatos, não chegou ali à toa, fez uma pergunta idiota. O que é verdade? Agora Jesus fala algo interessante. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Se você de fato quer a verdade, você encontrará a verdade. Nenhuma pessoa será condenada querendo conhecer a Deus. Eu falo, se uma pessoa lá na Índia, lá no Nepal, eu quero conhecer esse Deus que criou o universo, cheguei à conclusão muito lógica que isso foi criado por alguém. Eu quero conhecer esse Deus. Mas nem que caia um avião cheio de missionário na casa dele para pregar o evangelho. Ele vai ouvir o evangelho. Vai acontecer. Sabe, tinha um cara chamado Cornélio. Ele orava ao Senhor, queria conhecer o Senhor. Ele praticava esmolas, ele tentava agradar a Deus da maneira que ele conhecia. Ele ainda não era crente. Sabe o que Deus fez? Pedro, tem um cara lá, Cornélio, vai vir um pessoal e tu vai lá na casa dele. Aí Deus fez o que com Cornélio? Cornélio, ó, tive um sonho, Pedro está lá, tu vai lá chamar ele. E o que ocorreu? O Senhor fez Pedro encontrar com
com Cornélio. Pedro pegou para Cornélio e Cornélio foi salvo. Coisa linda, né? É legal que Pedro, que a gente falou, tão corajoso, Pedro falou, mas eu não vou, porque eu não posso ir na casa do gentil. Aí Jesus, né, falou, vai Pedro, vai. Aí foi. Aí quando os caras chegaram, ele falou, só estou indo porque Deus mandou. Aí chegou na casa de Cornélio, só estou aqui porque Deus mandou. Então foi com uma má vontade gigantesca. Mas foi. Pregou o evangelho e Cornélio foi salvo. É isso. Aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Por isso que nós não devemos tentar manipular as emoções da pessoa. Por quê? Porque ela pode até se emocionar. E é bom, que legal. Emoções não são do diabo. Emoções são de Deus. Deus criou as emoções, não foi o diabo. Só que, se é só emoções e não há, de fato, um convencimento da verdade por meio do Espírito Santo, quando a emoção acabar, a pessoa sai da igreja e se desvia. É simples. Por isso não adianta. Aquele que quiser a verdade, aquele que é da verdade, vai ouvir a verdade. Não quer dizer que a gente tem que ser passivo, não fazer nada. A gente tem que falar a verdade para todo mundo. Só que a gente só pode falar a verdade. A gente pode levar o cavalo até o rio. Mas se ele vai beber água, não é com a gente. Ok? E aqui temos um testemunho de Roma sobre Jesus. Verso 38, né? E dizendo isso, ele foi novamente aos judeus e disse-lhes, eu não acho nenhuma culpa nele. Pilatos, como representante de Roma, o que ele fala sobre Cristo? Cristo não tem culpa. Aí você pensa, poxa, Pilatos é legal. Ele é um covarde. Por quê? Porque se não tem culpa, por que logo em seguida ele manda açoitar? Por quê? Tu manda açoitar alguém que é inocente? O que a gente tem aqui? Alguém que prefere a conveniência à verdade. Quando você prefere o que é conveniente e não o que é verdade, você peca. Lutero fala que a gente tem que ter a unidade, a paz com os cristãos, sem sacrificar a verdade. Quando eu prefiro a conveniência à verdade, eu estou agindo como Pilatos. Pilatos sabia que Cristo era inocente, mas era conveniente diante da multidão fazer o quê? Açoitar Jesus. Ele até tentou dar uma, olha, vamos aqui, tem outras pessoas, não querem, mas o fato é que ele foi conveniente, não, e preferiu a conveniência à verdade. Por isso que no Credo Apostólico fala, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Quer dizer, quem era o responsável humanamente falando ali? Pôncio Pilatos. Então a gente vê aqui uma sucessão de erros, de todo mundo menos de Jesus. Erros dos discípulos, que fugiram. Erro de Pedro, que quis acertar a orelha de Malco, né? Erro de Pedro, que negou Jesus covardemente. Erro de um tribunal escuso, feito às pressas de noite, inválido, o sinédrio. Erro de um governante fraco. Sabe quem acertou aqui? Jesus, em todos os momentos. Então aqui esse capítulo é uma ode, é um tributo à perfeição de Cristo. E um recado à nossa imperfeição. Somos feitos da mesma massa que todo mundo aqui. Todo mundo aqui já foi conivente, preferiu a conveniência à verdade. Todo mundo aqui já, não vou nem, deixa assim, né? A gente já fez isso. Todo mundo aqui já foi irado quando não deveria, já quis acertar a orelha de alguém. Todo mundo aqui já negou Jesus com suas obras. Todo mundo aqui já foi aquém do que deveria ser. Né? Todo mundo aqui já teve julgamentos precipitados de pessoas. Correto? Somos o que então? Pecadores. Graças a Deus que o nosso Salvador veio e morreu em nosso lugar. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ok? Então tenho certeza que ninguém aqui vai tentar cortar a orelha de ninguém, né, após a EBD. Lembrando que temos o nosso culto às 18 horas. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Possivelmente, se chegar essa semana, o material para as crianças, né, vai já estar disponível e domingo que vem, se tiver o material, já tiver chego, a gente inicia a nossa escola dominical para as crianças, né, ali atrás. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. O Senhor nos abençoe, Senhor. Nós vimos, Senhor, aqui, Deus, como somos fracos e falhos, como somos imperfeitos, Senhor. Mas como tu és maravilhoso, obrigado, Pai, porque o Senhor deu esse cálice a Jesus e ele bebeu integralmente para que nós possamos ter vida, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa, Deus, a nossa reunião logo mais à noite, aqueles que estarão aqui de noite. Deus, abençoa a saúde daqueles que estão acamados, estão doentes de nossa igreja, não puderam vir. Deus, o Senhor possa restaurá-los, Senhor.
Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.